Olá, turma! Iniciaremos as nossas discussões sobre noções de semântica. Para falarmos um pouco sobre a semântica, nós buscaremos compreender o significado das palavras. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra ligação. Então, para a palavra ligação, quais as possibilidades de significado dessa palavra dentro de um determinado contexto? Quais os sentidos que essa palavra ela pode ter. Quando a gente vai pesquisar alguma palavra nos dicionários, se vocês observarem, para uma única palavra que a gente pesquisa, vai ter lá várias possibilidades, né, de significado. Então, aqui nós temos isso em relação à palavra ligação. Ligação é um substantivo feminino. Um dos significados para essa palavra é junção entre duas ou mais coisas, união, conexão. Um segundo significado é aquilo que serve para ligar, ligamento. Um terceiro significado, o que faz o que faz com que se estabeleça uma relação ou um encadeamento entre coisas ou fatos, conexão. Um quarto significado, vínculo, união entre pessoas. O quinto, a ação de pôr em comunicação dois circuitos ou redes de eletricidade. E o sexto, comunicação através de telegrafia, telefonia, radiofonia. Observe que nós temos uma única palavra e essa palavra pode possibilitar 6 significados distintos, certo? E isso é importante para nós compreendermos o que nós nos propomos a estudar, que são as noções de semântica. Porque o que é a semântica? A semântica, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, está relacionada aos sentidos das palavras dentro de um determinado contexto. Aí nós temos aqui um exemplo, né? Nova rede de transmissão de energia fará a ligação entre os sistemas Sudeste e Nordeste. Aqui, nesse exemplo, nós temos a palavra ligação. E aí eu pergunto a vocês, será qual o sentido aqui da palavra ligação, né? Dentro desse contexto, quando diz que nova rede de transmissão de energia fará a ligação entre os sistemas Sudeste e Nordeste. Aqui nós temos a palavra ligação, que de acordo com os significados que nós vimos, né, anteriormente, aqui significa ação de pôr em comunicação duas redes elétricas, não é isso? Então, aqui é a ligação no sentido da energia, da eletricidade. Vamos ver um outro exemplo. Olhem só, aqui nós temos um cartaz, não é? Que nesse cartaz tem um homem que está ao volante e ele diz: Está bem, querida, vou desligar. Falar ao celular no trânsito sai muito caro. E aí tem aqui a informação, né? Celular e direção, uma ligação perigosa. Então, nós temos mais uma vez a presença da palavra ligação. E aí, o que que nós podemos observar através das imagens que nós temos aqui e dos textos? Observe que aqui nós temos uma linguagem verbal e não verbal, não é isso? Ou seja, nós temos imagens e temos palavras. O que é que nós podemos identificar aqui? Inicialmente, o que a gente pode perceber é que a finalidade desse cartaz é alertar para o fato de que usar o celular enquanto se está dirigindo é algo perigoso. Ou seja, você pode até fazer isso, né? Mas você deve ter consciência dos riscos que isso poderá trazer, não é isso? Ou seja, a ideia é juntar essas duas ações aqui, não é? O que o cartaz está nos mostrando? As duas ações de dirigir e usar celular. E através dessas duas ações, o cartaz também vai nos mostrar que isso põe em risco
a segurança tanto desse motorista, como também vai pôr em risco a segurança das demais pessoas, não é isso? E aí, a partir disso, nós podemos observar que a palavra ligação, que aqui está presente, ela possui esse sentido, né, de relação, de conexão entre os dois fatos. Assim como nós podemos observar que a palavra ligação, ela está remetendo também à questão de comunicação por telefone. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos esse duplo sentido, né, que foi algo proposital em relação à palavra ligação. Porque o que é que a gente observa? Que as propagandas, os cartazes, eles recorrem muito a isso, né, essa questão do duplo sentido das palavras. E aqui é um exemplo disso, né? Nesse cartaz, a informação que se apresenta, né, celular e direção, uma ligação perigosa, apresenta esse duplo sentido, ok? E aí, a partir dessas informações introdutórias, dessas discussões, nós podemos dizer o seguinte, que quando analisamos um determinado elemento textual, buscando identificar seus significados e de que maneira eles contribuem para o sentido geral do texto, estamos estudando semântica. Então, a semântica é quando nós buscamos analisar, identificar os significados das palavras e de qual maneira esses significados eles vão contribuir para o sentido geral do texto, certo? Dessa forma, a semântica é o estudo da significação das palavras, expressões e enunciados que constituem os textos. Então, quando nós estamos estudando a significação das palavras, as várias possibilidades de sentido que uma mesma palavra pode oferecer, nós estamos estudando a semântica, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.